Mas assim, como é a eubiose, assim, ela veio na sua vida e que ensinamentos, assim, você tira dali, assim? A eubiose veio na minha vida, pô, ela veio na minha vida por conta, bem assim, que a gente começou a história do catolicismo, depois pra Umbanda, depois da Umbanda eu fiquei estudando a teosofia sozinho, só que agora imagina, se você quiser ser médico e quiser estudar sozinho, você vai demorar pelo menos uns 1000 anos para ser médico, né? Agora, se você entrar numa escola que já tem todo o organograma ali, toda a lógica de sequência de atividades, de estudo, fica mais fácil você se tornar médico, né? Em vez de você dar cabeçada aí. Então, por isso surgiu essa necessidade, essa vontade de fazer parte de uma escola filosófica. E até porque a gente lê esses livros, muitas vezes você não entende bulhufas, É né? muito bom você compartilhar esse caminho do peregrino com pessoas que estão ali na mesma sala que você, que um fala uma coisa, outro fala outra, e aí a gente vai aprendendo junto. E né? com esse esquema fica mais claro de entender os livros, os ensinamentos. Então eu estudei sozinho a teosofia, até o momento que eu achei no YouTube os vídeos do Núcleo 137. Um abraço, saudosos João, Ademir e Tiago. É o pessoal do Semente Abstrata? É o pessoal hoje Semente legal. Abstrata. Então, eu não sei se os vídeos do Núcleo 137... Não, ainda estão. Eu acompanho, né? E acompanhei quando era Semente Abstrata. Ainda é. Semente Abstrata. Mas eu cheguei na época do Núcleo 137 há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás. E escutando o pessoal, que também é da eubiose, eu falei, aí tem coisa, e aí tem coisa boa, e aí tem coisa que eu me conecto. Então fui atrás e entrei na eubiose. Então a eubiose é uma sociedade filosófica, esotérica com S, que foi fundada por JHS. E JHS era um ser divino. E que trouxe muita revelação em forma de cartas. Que são as cartas revelação. Seriam textos? Da eubiose. São textos que ele escrevia com informações que são mágicas, assim. Então ela tem uma linha teosófica. E a eubiose é como se fosse um passo depois da teosofia. Lembra que eu falei que existe muito um caminhar da verdade? Um caminhar dessas informações? Então, esse tipo de conhecimento ele vai se transformando na mensagem também. Então, a eubiose é como se fosse uma teosofia brasileira, né? Entendeu a cultura. Assim, para a eubiose acontecer, precisou da Blavatsky. Então, é como se fosse uma evolução dessa mensagem, da roupagem dessa mensagem. Mas então é brasileiro? É brasileiro. A gente está prestes a completar 100 anos. Ano que vem a gente completa 100 anos de criação material da obra. Porque tem uma criação sutil também, que acho que não cabe aqui comentar, né? Porque é algo interno. Mas assim, a eubiose está de portas abertas para quem quiser. Inclusive, vai ser um prazer receber qualquer um lá para a gente debater ideias e estudar junto, né? E como é que funciona? Você entra na eubiose no peregrino, que é como se fosse um preparatório para o primeiro grau. Então você passa 5 anos estudando, que é o peregrino, e depois tem os níveis 1, 2, 3 e 4. Você estuda para só depois ter acesso às cartas. E você estuda todos esses conceitos que a gente estava... Claro, tudo. Com a sua profundidade, mas os conceitos de reencarnação, de karma, de dharma, todas essas ideias assim, em diferentes religiões e diferentes contextos, como que é? Só para não passar batida, é um pouco diferente. A gente não acredita em reencarnação, é um pouco diferente. Depois a gente entra nessa senda. Mas sim, a gente recebe uma preparação para a gente entender o que ele está querendo dizer ali nas cartas. Porque tem muita palavra ali que
dá um curso inteiro. Então vamos falar de mundos internos, vamos falar de Agartha, vamos falar de um monte de coisa. Anjos caídos, vamos falar de Taracamaia, a Guerra dos Céus. Cada texto é sobre Então, sobre algo, assim. Cada carta fala sobre um punhado de coisas. Mas com um título ali, Não. É meio geral, assim. Não, ele fala de um monte de coisas, às vezes, na mesma carta. Então, assim, exige... Então, esse é o ponto. Tem uma preparação para você entender dessa isso. preparação. Então, a gente recebe um curso de 5 anos para a gente estar apto a entender as cartas, que é uma leitura... É difícil, né? Então, não é uma leitura fácil. Imagina. Você precisa estar iniciado ali dentro da eubiose para entender o que ele quis dizer. Mas eu digo, é mágico. Dentro da eubiose a gente faz rituais também, né? Rituais e... E quando você diz rituais, conta um pouquinho aí. Ritual... Fazemos rituais saudando energias cósmicas. A gente sauda, a gente... Por exemplo, fogo. Fogo é uma energia. E nos nossos rituais a gente sauda o fogo, a gente agradece, a gente tem cânticos. Então a eubiose, no final das contas, é uma escola que se propõe a trazer sabedoria para a humanidade, para a gente evoluir enquanto humanidade. É uma escola que ensina a viver bem, de acordo com as leis da natureza, para o ser humano alcançar o seu maior potência, a sua maior potência. Então, esse é o objetivo das cartas e dos ensinamentos. Esse é o objetivo final da eubiose, é melhorar a humanidade, melhorar o ser humano. Só que como é que você melhora a humanidade? Você precisa melhorar o ser humano. E aí a gente vai trabalhando todos esses aspectos. Muito bacana, muito legal. Interessante. É um prazer, é um privilégio estar lá dentro, de verdade. Eu falo com muito orgulho que eu faço parte. Até te dei meu cartãozinho comercial aqui, tem o símbolo da eubiose lá. Por quê? Porque... Tá aqui, ó, Pode mostrar. Posso mostrar? Esse aqui de cima, né? Esse símbolo de cima. Acho que não vai dar pra ver direito, mas... É isso, tem o símbolo da eubiose. Por quê que eu fiz questão de colocar isso no meu cartão comercial? Porque no final das contas eu quero viver bem. No final das contas eu quero amar o próximo e quero trazer conhecimentos que libertem, sabe? Antes do Felipe Engenheiro. Tipo assim, né? Você não tá colocando isso assim para o pessoal olhar e falar, não, assim, é uma coisa mais sutil para falar assim, cara, isso tudo, esse mundo aqui é maia. Está além disso aqui. É assim, para quem se interessar, eu já abro um caminho de conexão. Lembra o poder do símbolo? Tem um símbolozinho ali da eubiose. Para quem se interessar, poxa, vai ser um prazer sentar para conversar com você sobre eubiose. Já rolou? E para além da eubiose, na verdade, sobre teosofia, e para além da teosofia, sobre viver bem, viver de uma maneira potente, viver de uma maneira amorosa. Viver de acordo com a sua real essência, né? Viver qual é a sua expressão aqui nesse plano e, pô, que seja a expressão mais coerente com o que você veio aqui, né? Exato, exato. Então, até por isso. Então, é isso. Eubiose, uma escola para se viver bem. Aí a gente tava falando do ritual também, né? A gente tem um tripé que é teatro, escola e templo. Escola é a própria eubiose, em que a gente faz as nossas atividades. Escola e templo é o quê? É um tripé de maneira de trabalhar, a maneira que a eubiose trabalha. Escola, teatro e templo. Então a escola é a própria eubiose, em que a gente recebe ensinamentos, a gente treina a nossa mente nos rituais, a gente faz nossos exercícios de mentalização. Escola, teatro e templo. Templo é o nosso corpo. Então, nos próprios exercícios de mentalização, nas meditações, nas mentalizações, a gente está cuidando do nosso corpo.
Porque lembra que tudo é mental? Então, se tudo é mental, a gente precisa cuidar da nossa mente, saber acalmar e domar a nossa mente. E o teatro, irmão, o teatro é um mundão lá fora. É a vida. É a maneira que eu vou me portar no trânsito, no ônibus, no metrô. Legal, você receber esses ensinamentos, aí o cara te fecha lá e você xinga o cara. Que adianta?